Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Carol Rocha, tô aqui na minha casa nesse domingão para falar para vocês que eu preparei um vídeo muito especial hoje para que vocês possam aprender uma massa à base de óleo. Lembra que a gente falou ontem algumas coisas sobre bases de massa, né? É uma massa para geladeira, é uma massa que fica muito bem com bolos recheados, mas também é uma massa estruturada, então você pode fazer bolos com recheios mais altos, tá? Com mais camadas de recheios também. Então a gente vai fazer um bolo Rainbow Cake, que é um bolo arco-íris, e é um bolo super gostoso, um recheio de 4 leites que vocês podem usar tanto para pão de ló quanto para massas mais estruturadas. Só que é um recheio para se ficar em geladeira, não pode ficar muito tempo fora de geladeira porque é perigoso ele derreter. É um recheio com base de manteiga, com base de chocolate, então ele é bem gostoso, mas ele também é bem sensível, tá? Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre como a gente vai fazer essa montagem, vamos procurar aprender as dicas de forma geral, tá? Dicas, às vezes eu falo para vocês que não precisa usar somente nesse bolo, vocês podem aplicar aí na vida de vocês para outros bolos também, tá? Nessa semana, meu negócio é bolo, a nossa intenção é fazer com que você compreenda as técnicas para que você possa ser criador das suas próprias receitas. Já imaginou isso? Então, é dessa forma que a gente quer tornar você um confeiteiro de sucesso, tá? O seu sucesso é o meu sucesso como professora. Muito obrigada por assistirem essa semana. Tem muito mais ainda para aprender e eu espero vocês nessa aula. Assistam bastante, tá? Depois no final da nossa semana a gente vai mandar um e-book completo, muito lindão aí para que vocês possam usufruir de tudo isso, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e fiquem com a aula muito especial de Rainbow Cake com recheio 4 leites. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula você vai aprender a fazer o famoso Rainbow Cake, o nosso bolo arco-íris, para falar no português claro, né? Então o bolo arco-íris é aquele bolo que tem 6 camadas de cores com um recheio branquinho ou de chocolate, que você preferir, mas o mais tradicional é um recheio branco. Então eu decidi fazer um recheio de 4 leites, né? Leite em pó, leite condensado, creme de leite e leite de coco, com uma cobertura de chantininho, que a gente vai fazer também com as 6 cores e algumas rosas em chantininho. Bom, então vocês vão ter um bolo arco-íris bem festivo, bem lindo, bem colorido, bem alegre. Vamos começar? Então agora nós vamos começar a primeira etapa do nosso bolo, que é a etapa da massa, tá? Essa é uma massa à base de óleo vegetal. A gente vai usar o óleo de milho. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa de uma massa mais resistente, principalmente nesses bolos que vão várias camadas, nós vamos usar 6 camadas de massa, tá? E aí a gente precisa de um bolo, de uma massa resistente. A massa de pão de ló, muitas vezes ela é leve, é muito fofa e às vezes ela pode cair quando a gente coloca muitas camadas em cima. Então eu vou usar uma base amanteigada, que a gente chama de a base de gordura, na verdade. E aí eu não vou usar a manteiga, justamente porque em geladeira a manteiga enrijece a nossa massa. Então eu vou usar o óleo vegetal, porque ele fica uma massa mais estruturada, fica leve, fica fofa do mesmo jeito, só que em geladeira ela fica macia, a massa, né? Então eu vou usar um recheio de leite em pó que necessita geladeira. E aí eu não posso correr o risco de deixar a nossa massa dura. A hora que eu for servir, eu tenho uma massa muito firme e não vai ser gostoso comer, tá? Então vamos começar fazendo a massa, tá? Primeira coisa, nós vamos começar com os ovos, tá? Então a gente vai bater os ovos com o açúcar. Os ovos e o açúcar. Nessa primeira parte, a gente vai deixar bater um pouco até esse ovo ganhar corpo, ficar aerado, ficar leve, que é o que vai fazer toda a diferença na textura do bolo, tá? Então se eu bato tudo de uma vez, eu tenho um bolo muito pesado. Se eu resolvo bater esse bolo em liquidificador, posso também, coloco tudo lá dentro e bato, tá? Mas a minha massa vai ficar bem rígida, mais firme. Eu quero uma massa
firme, porém ela é um pouquinho mais leve. Então eu vou bater os ovos primeiro, tá? Bom, agora que já chegou nessa etapa, olha como os ovos estão bem clarinhos, tá? E aí você vai colocar o líquido, que no caso é o leite. Poderia ser um suco de fruta, poderia ser um suco de laranja, suco de limão, poderia ser um chá aromatizado para dar sabor ao nosso bolo. Então o líquido, independente do que seja, pode ser até o iogurte natural, você vai colocar nessa etapa antes da gordura, que é o óleo, tá? O óleo também poderia ser óleo de coco, de canola, de milho, de soja, tá? E aí a gente vai colocar o óleo agora e aos poucos a farinha de trigo, tá? É uma base neutra. A gente pode colocar baunilha, colocar alguma aroma que quiser, tá? Ela deve ser branca porque a gente vai aplicar cores para nossa massa ficar colorida, tá? Uma massa muito fácil essa, é bem coringa aqui na minha cozinha. Parar um pouquinho para limpar as laterais, tá? Sempre vai fazendo isso, porque senão fica farinha em volta do bol e acaba que fica cheio de gruma a massa. Agora pode bater de forma mais rápida. Bom, agora que a nossa massa já está bem batida, tá? Tem o passo principal aqui, que é separar essa massa em partes iguais, tá? E aí a gente vai pesar a massa para ver quanto de peso ela tem e dividir por 6, tá? Toda vez que você for fazer isso, é bom você pesar porque vai variar um pouco de acordo com o tamanho dos ovos que você vai usar. Às vezes na medida que a gente vai usar de xícara lá e ml, pode ser que dê alguma diferencinha. Então, toda vez que você for fazer a massa do bolo, tem que pesar e dividir por 6. Vamos lá. Minha balancinha já está zerada aqui. Vocês repararam que eu não coloquei fermento ainda, né? E é isso mesmo. A gente não vai colocar fermento, porque o fermento vai só depois da cor. E aí a gente vai colocar em cada bowl separado. Bom, então eu pesei e deu 1,250 kg de massa. Se a gente dividir por 6, vão ser 6 cores, né? Vai dar 208 mais ou menos de massa para cada cor, tá? E aí eu já separei os potes aqui. Só que cada pote eu vou tirar a tara aqui e vou colocar 208 gramas de massa. Agora que a gente já dividiu a massa em quantidades iguais, tá? A gente vai colocar as cores, tá? Elas têm o mesmo peso, só tá em potes diferentes, por isso que elas estão parecendo que uns têm mais, outras menos, tá? Mas é o mesmo peso. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar as cores, tá? Então, aqui no verde, eu vou colocar um pouco de corante verde, e aí a intensidade da cor, você vai dando conforme for ficando do seu gosto, tá? O azul aqui, o laranja,
e o vermelho. E para fazer o roxo ou o lilás, eu vou usar um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho, tá? Mas tem corantes roxos já prontinhos no mercado para vender, tá? Em qualquer loja de produtos para confeitaria. Aí eu vou só dar uma organizada aqui pra gente voltar mexendo, tá? Bom, então agora que eu já coloquei o corante, a gente vai mexer para verificar a cor que ficou, se a gente quer mais intenso, se quer mais clarinho, né? Depende do que a gente queira. Ó, esse amarelo tá um amarelo bonito. Eu quero assim mais pro forte mesmo, tá? Então sempre lembrando que quando você vai trabalhar com corante, você tem que ir colocando o corante aos poucos, porque para colocar e deixar mais forte é simples, é só colocar mais corante. Mas e aí se ficou muito forte, você queria mais claro? Então não tem como tirar, tá? Então tem que sempre colocando aos poucos, ó. O laranja, eu acho que eu quero um pouquinho mais laranja. Mexer bem para dissolver todos os pontos do corante. Ó, a massa bem molinha, né? Eu vou usando as cores mais claras primeiro, que daí eu mexo as cores mais escuras. Ó, a vermelha. Ai, que lindo o vermelho, ó. Bem intensa essa cor. Aqui. Vou pegar esse aqui, é o verde. O azul. O azul, olha só. E o roxo agora. Vamos ver se vai ficar roxo. Ficou bem forte. Bom, então agora que já está colorido, a gente vai colocar o fermento. Ah, mas por que você não colocou tudo junto, professora? Olha só, porque quando a gente trabalha com fermento químico, ele age de duas formas. Ele age em líquido e ele age em temperatura. Se a gente coloca o fermento muito antes e fica mexendo, ele acaba reagindo na massa, que é líquida, e depois na hora de ir para o forno ele não cresce, porque ele não tem mais força, tá? Então, é por isso que o fermento químico em pó, ele normalmente vai por último, tá? Então, a gente mexe o fermento, a hora que a massa já está pronta, com todas as cores que a gente quer, e coloca na forma. Aqui, ó, tem uma dica legal, que eu coloquei no fundo de cada forma um papel toalha cortadinho, tá? Tamanho da forma nossa. Então aqui é o papel toalha comum, ó, eu só recortei para ficar do tamanho da forma. E a forma do bolo arco-íris, ela é essa mais baixinha, que dá para fazer naked cake também. Então a gente divide as massas, né? Mas se você não tiver a forma para fazer todas as massas assar de uma vez, você coloca o fermento em uma massa e deixa as outras reservadas. Coloco o fermento, coloco na forma e asso. Tiro de lá, coloco o fermento em outra cor, coloco na forma e asso. Nesse caso, você vai ter que assar 6 vezes. Dá mais trabalho do que você ter as 6 formas, né? Todas iguais, tá? Que a gente não pode assar elas em tamanhos diferentes, porque vai dar alturas diferentes e aí não fica bacana, tá? Agora eu venho com o fermento aqui, ó. Já está porcionado para cada cor
de massa que a gente tem, tá? Bom, agora que as massas já estão devidamente coloridas com os seus fermentos, né? Já estão na forma, agora elas vão para o forno. Mais ou menos em torno de 160 graus a 180 por uns 15 minutos, tá? Por quê? Porque a massa é baixinha. Se eu deixo lá 30 minutos como um bolo comum, ela vai ressecar, tá? Então é bem rapidinho mesmo. Espetou com um garfo ou com um palito de churrasco, saiu limpo, tá ok. É hora de tirar, tá? Agora a gente vai colocar a massa no forno, combinado? Olá, então bem-vindo à segunda parte do nosso bolo Rainbow Cake. Agora a gente vai fazer o recheio 4 leites, tá? Então a gente vai começar pela manteiga, colocando na batedeira, tá? A manteiga, ela nesse estado aqui, ó, de pomada, ela tem que ficar com essa textura parecendo uma pomada, tá? É uma textura que a gente consegue deixando a manteiga em temperatura ambiente, beleza? Se eu não quiser usar manteiga, eu posso substituir por margarina, desde que seja 80% lipídio, é aquela margarina que tem bastante quantidade de gordura, tá? Mas, se puder, use sim a manteiga, que o sabor é muito melhor, tá? Então a gente vai bater um pouquinho dessa manteiga sozinha, para ela dar uma cremosidade, ela fica mais fofinha, tá? E aí, conforme a gente for batendo a manteiga, eu vou colocar o leite condensado, para ele já ir emulsificando e emulsionando aqui dentro desse creme, tá? Parar um pouquinho para mexer as laterais. Ó. Tiro o excesso aqui. Agora a gente coloca o leite condensado. E bate mais um pouco. Aos poucos nós vamos colocando o leite em pó, tá? Aí a gente vai colocando com uma velocidade mais baixa para não voar para todo lado. E agora o creme de leite. E o chocolate branco já derretido, tá? Então aqui a gente vai colocar o chocolate, vai fazer uma função de deixar esse recheio mais firme em geladeira, sem ter necessidade de a gente colocar gelatina, porque senão esse recheio ele fica muito molinho, tá? Então é preciso colocar o chocolate branco, e sem contar que dá um sabor incrível, né? A gente vai colocar o chocolate branco.
Vai colocando e batendo ao mesmo tempo. É uma receita muito fácil, né? Tudo em batedeira, você só vai acrescentando os ingredientes. E aí, vou até parar um pouquinho aqui para mexer. Vou mexer um pouquinho no fundo. Ó, agora ao final a gente vai colocar um produto que se chama emulsificante. Ele é vendido como emulsificante para sorvete, aí tem das marcas variadas, a mais conhecida é a Emulstab, que é uma liga que vai ajudar a criar um pouco de ar, de leveza e a unir essas gorduras com líquidos, né? Porque a manteiga e creme de leite não se misturam teoricamente, né? Isso vai ajudar a dar uma emulsionada, tá? Então a gente vai colocar o emulsificante e bater até ele ficar num ponto bem leve, bem fofo. Ele vai dar uma clareada também. Bom, então agora nosso recheio já está pronto. Ó, vou mostrar para vocês a textura que ele fica. É praticamente uma mousse, ó, bem leve. Vou mostrar aqui. Agora é só aplicar no recheio e levar para gelar. Olha isso, tá? Bem maravilhoso. Esse aqui é o nosso recheio de leite em pó ou 4 leites, quando a gente trabalha com o leite de coco, molhando a massa do nosso bolo, tá? Então a gente vai colocar os 4 leites no sabor inteiro do bolo, tá? Então aqui foi leite condensado, creme de leite e leite em pó. E aí na massa do bolo a gente vai regar com leite de coco. Oi, então vamos lá para a nossa próxima etapa, que é a montagem do bolo arco-íris. Então a gente tem as nossas cores do arco-íris e a primeira cor que a gente vai colocar aqui na forma, que a gente vai usar uma forma mais alta com um plástico aqui dentro, tá? Para fazer a montagem e a prensagem do bolo. Então nós vamos começar de baixo para cima, porque depois na hora de virar o bolo, a primeira parte que a gente colocou por último vai ficar em cima do nosso bolo, tá? Que é o vermelho, tá? Então a gente vai começar vermelho, depois laranja, amarelo, verde, azul e lilás ou roxo, tá? Então aqui estão as nossas massinhas estão todas na forma, eu já tirei uma e vou começar a tirar a outra, tá? Então vou passar aqui com a faquinha em volta dela toda e solto. Olha só, papel toalha. Olha que cor mais maravilhosa, certo? Então, tá aqui. Essa daqui é a parte da casquinha de cima, não tem problema, tá? A gente vai colocar ela aqui embaixo. Isso. E vamos regar com leite de coco, tá? Um pouquinho só, não precisa exagerar. Aqui. E cada partezinha dessa eu vou colocar uma medida de uma xícara mais ou menos de recheio, tá? Não pode ser muito recheio. Tem que ser uma fina camada só.
Isso. E agora eu vou para a laranja. Sempre assim, gente, encostando na assadeira, tá? Senão corre o risco de você rasgar a massa, tá? Então aqui vai pra lá. Dá sempre uma acertadinha aqui, ó, pra deixar a nossa massa bem plana. O segredo de montar a massa dentro da forma é para que o nosso bolo fique bem perfeito, né? Fique bem retinho, na hora de decorar ele vai ficar muito mais bonito. Então, se você monta o bolo já torto, na hora de decorar, você vai ter muito mais dificuldade de deixar ele reto, né? Bolo torto não é bacana. Agora vem com mais uma camadinha de recheio, na medida. Olha que levinho que é para espalhar. E assim, esse recheio, ele vai firmar na geladeira, porque aqui dentro tem o chocolate que estava derretido. Eu tenho também a manteiga, tem todos os elementos que vão fazer ele firmar, tá? Certa. Regar. E a última massa, a roxa. Ó, que lindona. Vamos colocar assim. E finaliza com o leite de coco. Opa. Colocou. Aí, ó, já tem o suficiente plástico para poder fazer a prensagem, tá? O que é a prensagem? Eu coloco aqui em cima um peso, alguma coisa que vá ficar bem plano o meu bolo, tá? Então, eu vou fazer isso com um prato, só um minutinho. Bom, agora que a gente já terminou, a gente vai colocar um prato ou uma tábua de carne, uma tábua de corte mesmo em cima e colocar um peso aqui, tá? Pode ser um pote de alguma coisa, uma caixinha de leite, é só um peso para ele conseguir deixar um pouco mais plano por algum tempo, isso por umas 2 horas mais ou menos, tá? E aí depois a gente deixa ele gelando por até umas 4 horas mais ou menos em geladeira, ou você pode fazer de um dia para o outro, e aí no outro dia você decora, ele vai estar muito mais firme, mais resistente, mais perfeito para você fazer o acabamento, tá? Essa foi a nossa etapa de montagem do bolo, e eu te espero agora na última etapa, que é a etapa da decoração. Oi, gente, legal, né? Vocês gostaram? Eu espero que sim. Imagina esse bolo amanhã, bem geladinho, pra gente cortar e degustar, né? Uma massa úmida com recheio cremoso e airado, muito leve, muito gelado. Esse bolo é sensacional, tá? E amanhã, tá? Amanhã, segunda-feira, eu vou decorar esse bolo ao vivo aí com vocês, tá? Vou mostrar muita técnica de chantilly, de manejo de bico, de posicionamento de mão, de pressão para posicionamento, né, do bico, como que a gente faz para alisar e tudo mais, tá? Então eu espero vocês amanhã às 7 horas da noite na nossa terceira aula da semana Meu Negócio é Bolo, porque essa semana é a nossa intenção, é fazer com que você seja uma confeiteira
empreiteira de muito sucesso. Entenda essas técnicas para que você possa ser o ator principal, a atriz principal da sua história aí, tá bom? Não ficar refém de receita nenhuma, tá? Porque o meu sucesso é o seu sucesso. Seu sucesso é o meu sucesso como professora, tá? Eu não vou cansar de falar isso, porque isso é a mais profunda verdade. Eu espero vocês amanhã com essa aula ao vivo e vocês perguntando o tempo inteiro, porque é muito gostoso quando a gente tá trabalhando junto e aprendendo junto também, tá bom? Muito obrigada e até mais. Beijo, beijo!